7º ano do nosso Aula em Casa, bem-vindos a mais uma aula de História, não é mesmo? Tivemos aí uma aula de Geografia com o professor Gilson, agora a professora Pet Ribeiro vai estar com vocês. E nós vamos trazer hoje para o 7º ano um conteúdo, gente, que eu considero muito importante, porque ele vai ser a base de muitas reflexões de vários conteúdos que vocês vão ver mais para frente. Então, por isso, antes de começarmos a nossa aula, gostaria de lembrar ao nosso 7º ano, assim como o 8º, 9º, que o chat ele é exclusivo para que vocês possam participar com as suas respostas na interatividade e trazer as suas dúvidas sobre os assuntos, tudo bem? Vale lembrar que nós temos que usar esse meio de tecnologia com bastante responsabilidade, principalmente nesse momento, porque muitos alunos eles querem tirar aquela dúvida, eles querem trazer aquela ideia. Então é importante que nós possamos ter esse pensamento sobre a nossa participação, tudo bem? Então vamos agora iniciar com vamos lá, feudalismo. Uau, esse assunto, professora, me lembra uma prova, me lembra uma situação que eu vivi. Eu acho que eu lembro dele, exatamente, quem tá aí do 8º ano já lembrou, né? Ai, feudalismo. Mas, gente, o feudalismo é um conteúdo de transição. Então, antes de eu falar propriamente sobre ele, eu gostaria de lembrá-los que para nós chegarmos a ele, é importante lembrar do fim do Império Romano do Ocidente. Quando aquele super império romano perde o seu poder na Europa Ocidental, é que eu vou ter essa transição para o que nós chamamos de feudalismo. Obviamente que essa transição ela é muito longa, ela não acontece de uma hora para outra, ela não acontece da noite para o dia. Então esse feudalismo ele vai surgir se consolidando através de muitos passos. Então nós vamos relembrar aqui o Império Romano. Ele vai construir um grande império territorial, vai expandir o máximo que ele pode. Porém, vão começar os conflitos internos. E esses conflitos internos vão fazer o Império Romano se fragmentar. Nesse momento que ele começa a se fragmentar, o que nós vamos ter? Eu vou ter os povos germânicos se organizando. E os povos germânicos, eles eram totalmente diferentes dos romanos. E vai ser justamente a fusão de muitas coisas entre eles que vai dar origem ao feudalismo. Tá bom? Então nós vamos trazer para vocês inicialmente pontos que vão lembrá-los dessa constituição do feudalismo. Vamos lá então? Olha aí, primeira palavra, ruralização. O que a ruralização quer dizer? Veja bem, quando vocês lembrarem do Império Romano, vocês vão lembrar que o Império Romano era constituído de grandes cidades mesmo. Então, o que vai acontecer? Uma grande organização, os aquedutos, as bibliotecas, os templos e tudo mais, não é isso? Então, o que acontece? Os povos germânicos não. Eles tinham uma relação muito próxima com a terra. Lembram disso? Eles estavam voltados para a agricultura. O que vai acontecer? Eles vão acabar lembrando que o que vai acontecer aí? Eles vão acabar trazendo para esse novo mundo o que, gente? Essa ideia de terra, porque eram eles que plantavam, eram eles que colhiam. Então, os germânicos, o que acontece? Eles vão trazer essa característica, certo? Então, quando os romanos não têm mais condições de se manter na cidade, eles vão começar a ter dívidas, eles vão começar a doar, a chamar as pessoas e dizer, olha, fica com essa terra, fica com essa, porque eu não tenho condições de me manter. E isso aí vai criar essa ideia de ruralização. A cidade vai perder sua importância, mas ela vai desaparecer? Não, ela vai existir ainda em alguns momentos, porém sem aquela importância. Concentração da população em comunidades rurais, que também é a questão da ruralização. Então eles vão se concentrar na zona rural por uma questão de sobrevivência, certo? Declínio das atividades comerciais e do uso das moedas. Na época dos romanos, né, o comércio era pulsante, era muito constante. Quando eu vou ter essa mudança para o mundo rural, esse comércio vai entrar em declínio e, obviamente, a moeda também vai entrar em desuso. Professora, a moeda vai desaparecer? Não, gente. Ela não vai desaparecer, tá bom? Mas ela não vai ser usada com a mesma intensidade.
Construção de castelos e moradias fortificadas para garantir a proteção e ataques. Por quê? Porque agora eu tenho que proteger a minha terra. Então eu preciso encontrar uma forma de fortificá-la. Eu preciso encontrar uma forma de protegê-la. Certo? Lembram disso? Ok? Então o que vai? Outras características. Olha aí. Fortalecimento e expansão do cristianismo. Esse ponto ele é extremamente importante. Porque vocês vão ver mais para frente numa imagem que eu trouxe para vocês que a igreja ela vai ser fundamental para a constituição do feudalismo. Segura só um minutinho aí, deixa eu terminar aqui. Então, esse fortalecimento, ele vai se constituir junto com a ideia da terra. Por quê? Uma das maiores possuidoras de terra durante esse período feudal era a igreja. Então, deixa eu ver se eu entendi. Olha aqui para a professora. Terra significa poder no feudalismo? Exato. Terra significa poder. Quanto mais terras eu tenho na zona rural para a plantação, mais poder eu tenho. Então, mais as pessoas que não têm terra, elas vão depender de mim. Elas vão vir a mim. Por quê? Porque quem não tem terra, gente, vai servir. Vocês vão ver mais para frente a estrutura social. Hoje nós vamos falar de economia. Elas vão servir. Então, essa pessoa que vai servir, ela precisa de casa, ela precisa de proteção, ela precisa de alimento. No caso de um ataque, de uma guerra, a pessoa que não tem nada, como é que ela vai ficar? Então, ela vai procurar uma pessoa que tenha terra, vai dizer, eu vou servir a você. Você pode confiar que eu vou plantar, que eu vou colher, que eu vou lhe proteger, mas desde que você também, né, me dê possibilidade, certo? E aí a igreja vem com essa mesma ideia. Olha, nós somos a igreja católica, tá bom, gente? É bom lembrá-los. Então a igreja católica vem e ela vai se fortalecer nesse feudalismo. Por quê? O que ela vai dizer? Vejam bem, nós, igreja, nós representamos Deus na terra. Nós somos a palavra de Deus. E aí nós precisamos estar aqui porque vocês precisam de nós para ouvir a palavra de Deus. Então, geralmente, nesses locais que eu vou já mostrar para vocês, o que é um feudo, vai ter sempre uma igreja. A presença religiosa ela vai ser constante nesse período, tudo bem? Vamos voltar para o nosso texto? Olha aí. A Igreja Católica torna-se a instituição de maior importância na Idade Média. Mais importante do que a igreja, do que o rei, ela está casadinha ali, ela vai estar acima. Por quê? Porque ela mesma vai determinar o rei. Vou já mostrar para vocês por quê. Vários reinos bárbaros converteram-se ao cristianismo. Então essa palavra aqui, ela vai ser responsável por essa transformação. Olhem aqui para a professora rapidamente, 7º ano. Então vejam bem, os germânicos, eles eram politeístas, lembram? Eles associavam seus deuses aos elementos da natureza. Os romanos, em algum momento, também eram. Só que aí eu vou ter uma transformação. Eu vou ter a constituição da Igreja Católica lá em Roma. Como Roma decaiu como império militar, como império que tinha várias terras, a igreja cresceu, ela se fortaleceu. E ela começa a fazer o quê? Essa conversão. Então ela vai convencer os bárbaros a se converterem ao cristianismo. Quando esses povos bárbaros se convertem ao cristianismo, à Igreja Católica, eles vão obedecer à Igreja Católica. Então essa também é uma forma de poder. Esse poder que ninguém está vendo propriamente, mas nós sabemos que ele existe, que é a obediência à Igreja Católica, certo? Por que a Igreja Católica era a instituição de maior poder? Trouxe para vocês uma imagem aqui, onde nós vamos trabalhar isso muito bem. Então, como vocês podem ver, eu tenho a coroação do rei, tá certo? Quem está coroando o rei? Aqui eu tenho a figura do Papa, não é? Ou a figura de um bispo, a figura da igreja, certo? Aqui nós temos as pessoas observando e aqui eu tenho o rei sendo coroado. Então, quando esse rei aparece aqui de joelhos, de mãos juntas aqui, observando a coroação, aliás, aceitando a coroação, você observa que ele está abaixo da igreja. Ai, eu achei que era só uma simples figura. Não é uma simples figura. Ela está mostrando essa organização de poder que é a igreja. Certo?
Então a gente observa aqui o quê? A obediência do rei à igreja. Isso prova o que nós acabamos de ler no nosso texto, que a igreja é a instituição mais poderosa do nosso período feudal aqui, ok? Todas essas relações são feitas de quê? De obediência. São feitas de favores. Tem algum documento assinado, professora? Não, não tem. Então, por isso mesmo, olha aqui, nós temos a cerimônia em que os nobres juravam obediência ao rei. Então, aqui nós vamos ter a figura do rei, com a sua espada simbolizando poder, e a nobreza vai ter ali o seu grau de obediência. Essa obediência, gente, ela era algo muito comum, muito peculiar. Você não ouvia, não tinha um tratado, não tinha um documento, mas se sabia que a sua proteção, a sua vida dependia muito do bem-estar do rei. Porque o rei ele tinha um exército para proteger em caso de ataque, em casos de guerra, então era ele que fazia esse controle. Tá certo? Vamos aqui, temos também mais para frente, olha aí, os camponeses. Os camponeses para a economia, eles serão tudo. Por quê? Foca aqui com a professora, fica na figura aí, olha só. Temos aqui todos os camponeses e aqui nós temos, né, o castelo fortificado da nobreza. Esses camponeses, como vocês podem ver, eles estão dentro da figura fazendo sustento desse castelo. Estão abaixo mostrando o quê? Que era justamente os camponeses que sustentavam essa economia feudal, certo? Se vocês observarem bem, os utensílios da agricultura, do arado, eles são nada muito desenvolvido, tudo muito básico. E é justamente agora da economia feudal que nós vamos falar. Então, a agricultura era a atividade mais importante, olha aqui, econômica do feudo, certo? Então, o feudalismo, ele existe por conta do feudo. E esse feudo, gente, ele era dividido em 3 partes. E é muito importante que vocês foquem nessas 3 partes. Primeiro, nós temos o manso senhorial. O nome já está dizendo, pertencia ao senhor. Não se preocupem que eu vou trazer uma visualização do feudo para vocês. Parte do feudo era de uso exclusivo do senhor feudal, onde ficavam os castelos, que vocês já viram, as terras mais férteis, mais produtivas, os moinhos, fornos e etc. O moinho era para moer ali, né, os centelhos, a cevada e tudo mais, ok? E o forno para assar os pães. Manso servil, terra do servo, terra dividida em lotes, onde os servos camponeses podiam cultivar sobre o pagamento de tributos, ou seja, não era de graça essa relação, ok? Manso comunal, terra de uso comum, que era justamente os bosques, os pastos, as florestas, os pântanos, onde eles podiam circular. O feudo produzia quase tudo que seus habitantes necessitavam. E aqui, gente, está o ponto. Por isso que não tinha desenvolvimento do comércio, porque era uma economia de subsistência, tá? Uma economia de subsistência. O comércio era baseado em trocas. Aí vocês vão lembrar do que eu falei lá na frente. Por isso que a moeda caiu em desuso. Então, como era esse comércio? Olha aqui para a professora rapidamente. Vamos supor que aqui nesse feudo, vamos dar um exemplo bem amazônico. Esse feudo aqui tem um excedente de farinha. Oxe, farinha, não é, gente? Eu não vivo sem. Mas aqui eu produzi mais farinha aí. E aqui eu tenho um excedente, vamos supor, de cheiro verde. Portanto, cheiro verde aqui vai estragar. Então, esse comércio ele acontecia ali numa troca de excedentes. Mas tudo que o feudo produzia era para sua subsistência. E o restante dessa produção eram os pagamentos de impostos, tá bom? Como eu havia prometido a vocês, eu trouxe esse feudo de forma visual. Então, vamos lá? Olha aí, é justamente o feudo... Ops, voltei, desculpa. Que vai dar origem aí ao nosso feudalismo. Então, o feudalismo só existe porque existe o feudo. Então, aqui, ó, manso senhorial... certo? Aqui, ó, manso senhorial. Então, estão aqui os produtos, pertenciam exclusivamente ao senhor. Certo, gente? Ao senhor. Ups! Pronto. Nelas trabalhavam servos e outros camponeses. Ali produziam tudo que o senhor necessitava para a sua família e outros descendentes. Então, aí,
tá a base de todo o nosso sistema. E aqui eu tenho o manso comum, certo? Então o manso comum ficava numa outra área, eu quero só pintar aqui para eles, rapidamente. Prontinho. Eu quero só mostrar aqui, ó, que o manso comum ficava mais ou menos por aqui. Aqui, ó, as terrinhas do manso senhorial. E aí também eu vou ter o manso servil. Cadê? Que era justamente aonde estavam as terras do servo. Se vocês perceberem, temos umas casinhas para cá, temos esse sistema aqui, ó, ele vai ser rotatório. O que isso quer dizer, gente? Que a produção, ela era feita de maneira rotativa. Essa terra aqui hoje, esse ano, ela vai descansar. Aí eu vou produzir em outra. E assim eu fazia esse sistema. Então o feudalismo, ele só existe por conta dessa organização. Então eu vou sair das cidades, vou procurar segurança e o que vai acontecer? Eu vou acabar indo para a zona rural justamente para criar o feudo, certo? Então o feudalismo, ele se baseia no feudo, nessa estrutura. Manso senhorial, manso servil, manso comum. O servo, o camponês, ele é a base de sustentação dessa organização. Tudo bem? Não se preocupem que isso vai continuar, tem muita coisa para falar sobre o feudalismo ainda, mas agora eu vou chamar a nossa DLI. Então vamos lá, destaque duas características do sistema feudal. Tá super tranquila aí a nossa DLI e eu gostaria só de lembrá-los, tá bom, gente, antes de chamar a segunda questão, para usarem o chat aí para responder a DLI. Aponte como estavam divididas as terras que formavam senhorio, ok? Ou seja, essa organização do feudo. Até daqui a pouco.
Oi, gente, retornamos aqui. Eu vi aqui no chat que alguns alunos estão com dúvida. Então, eu gostaria que vocês pudessem escrever quem está com dúvida, ok? Falando sério agora, escrevesse aí sua dúvida que a gente pode ajustar aqui para vocês, para ninguém sair com dúvida daqui. Enquanto isso, temos aqui a participação do Bruno, que respondeu a nossa questão 2, manso senhorial, servil e a área do feudo de uso comum, certo? Temos também quem participou conosco aqui respondendo, a Yasmin, também questão 2, manso senhorial, manso servil e a área de feudo de uso coletivo, certo? A Maria Eduarda também, servil senhorial e comum, ok. O Breno, questão 1, poder feudal passava-se de herança, ou seja, era hereditário, muito bem. Vamos lá. A Maria Júlia também respondeu a questão 2. Quem mais? Mais alguém? Não vão colocar dúvida? Cadê? Quem foi que me disse que está com dúvida aqui? Eu não lembro bem agora, mas eu acho que era a Júlia. Júlia, se você tiver com dúvida, pode chamar aí que a gente responde para você, tá bom? Então vamos aí, enquanto a gente aguarda, responder a primeira questão, 7º ano. Olha aí, destaque 2 características do sistema feudal. Eu mostrei lá para vocês no início alguns pontos que vão falar disso. Então nós temos aí, por exemplo, concentração da população em comunidades rurais, a nossa ruralização. Vocês já sabem que isso vai ser em decorrência de uma longa mudança do declínio, não é isso, do Império Romano, e aí os bárbaros, os povos chamados de bárbaros, que eram os povos germânicos, vocês sabem, eles têm uma outra característica social, que é essa questão da ruralização. Ouviram? Então aí eu vou ter também um declínio do comércio, que era uma herança romana. E esse declínio do comércio vai diminuir o uso de moedas. Então eu vou ter uma economia mais voltada para a subsistência, como vocês já sabem, ok? Então todas essas informações já estão disponíveis para vocês também aí. Então lembre-se disso, ruralização, a descentralização ali do comércio, a diminuição no uso de moedas, tá aí o comentário que vocês podem participar também, ok? Tudo certo aí na nossa primeira questão, então? Lembre-se também aí que vocês podem colocar, quem colocou está correto, digamos, a questão da autonomia da igreja também, tá certo? Ela vai favorecer esse sistema feudal, certo? A segunda questão, aponte como estavam divididas as terras que formavam senhorio, ali o feudo propriamente dito. Trouxe uma imagem para vocês mostrando esse exemplo, não é isso? E eu tenho certeza que meu 7º ano jamais vai esquecer. Então vamos lá? Manso senhorial, lembram dele? A palavra já diz, ó, senhor, parte do feudo de uso exclusivo do senhor. Mas veja bem, quem trabalhava era o servo, ok? Onde ficavam os castelos, as terras mais férteis, moinhos, justamente para a coleta ali de toda a produção, para se fazer o pão e aí os fornos, tá bom? O manso servil, que eram as terras divididas em lotes. Lembram daquelas casinhas lá na imagem? Muito bem! Onde os servos camponeses podiam cultivar sobre pagamento de tributos, ou seja, o camponês ele tinha ali terra, casa, porém, gente, ele tinha que produzir para o dono dessa terra. E é justamente essa relação que eu falei a vocês de fidelidade, de troca, que não está assinada em papel nenhum, mas ela existe, não é isso? Manso comunal, manso comum, terras de uso comum, tanto pelos senhores como pelos servos, que eram os bosques, os parques, as florestas. O feudo produzia tudo que necessitava, como vocês já sabem, não é isso? Volta aqui para a professora. Então, o comércio ele era muito restrito. Demos aí o exemplo da nossa região, usando aí essa questão da troca comercial. Uma coisa interessante sobre o manso comum, gente, que eram os bosques, essa área aí mais para passeio, é que a caça
A caça ela era proibida para os servos, porque a caça ela era uma atividade de nobreza. Então a caça ela era totalmente proibida para o grupo servil, para os camponeses, tá bom? Então nós temos essa economia que é justamente baseada no sistema de subsistência exclusivo ali para o feudo. Mas há uma troca comercial que é baseada no excedente dessa produção. Então, 7º ano, foi um prazer estar com vocês e até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.